Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e satélite do Sat8 nos diferentes países e também pela internet. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho aqui presente, que Deus o abençoe grandemente e o siga usando poderosamente na obra de Deus nesse tempo final, a favor de todo o corpo ministerial e todo o corpo místico de crente, toda a igreja. E também a favor das virgens fátuas e também a favor do povo hebreu e a favor de toda a humanidade e a nós também. Para essa ocasião, está conosco a minha esposa Sara e Julián, que me acompanham. E também as demais pessoas dos diferentes lugares, diversos lugares que se encontram conosco, aqui de México, Ruth e suas filhas, e as demais pessoas, ali a esposa do nosso irmão Miguel, Ruth de Bermudes, e as demais pessoas que hoje estamos neste lugar aqui, em Villahermosa, Tabasco, México, sexta-feira, 9 de janeiro deste ano, 2026. Verdadeiramente é um grande privilégio e uma bênção muito, porém que muito grande, poder estar aqui e que o Senhor nos permitiu estar aqui neste lugar e glorificar o seu nome, louvá-lo e glorificá-lo e estar atentos a escutar a sua palavra. Somente isso podemos conceituar como um milagre, porque tanta gente no mundo e Deus nos permitiu chegar até aqui, estar vivos e poder cantar a Ele, poder glorificá-lo e estar preparados para ouvir sua palavra. Isso é um milagre. Assim que sempre damos graças a Deus por essa atividade que nos permite tê-las, porque virão dias porém que muito difíceis, e enquanto nós podemos, vamos aproveitar esses dias para ter esse companheirismo uns com os outros. Nesta ocasião, vamos buscar no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 13 em diante, onde nos disse: Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 3. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Voz que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale seja aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado e os lugares emburacados aplanará. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Aí do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Voz que diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a erva e caem as flores, sopram nelas o vento do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante de sua face a sua recompensa.
Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. El mensaje que introduce al Señor en su primera y segunda venida. A mensagem que introduz o Senhor em sua primeira e segunda vinda. Podem assentar, por favor. El mensaje que introduce al Señor en su primera y segunda venida. A mensagem que introduz o Senhor em sua primeira e segunda vinda. El Evangelio según San Juan, no Evangelho segundo São João, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 29, no versículo 29, dice, em diante, diz assim: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, é primeiro que eu, porque já existia antes de mim. Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Agora, ele não conhecia, mas Deus lhe deu um sinal, lhe mostrou um sinal e lhe disse: sobre aquele que tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, é esse. Agora, ele o identificou, ou seja, identificou quem era o que ele estava preparando o caminho. Agora vejam que o reverendo William Branham também viu a esse que ele estava preparando o caminho, o identificou, assim como João o identificou. Também viu o Espírito Santo descer, a coluna de fogo descer sobre um lugar e pousar ali, sobre este ministério que estava sendo operado ali, no cumprimento desta visão que foi mostrado a ele, da visão da capa. E ali o conheceu. E logo veremos como aqui ele detalha essa página 119 do livro de Citas, no parágrafo 1058. E ali veremos o que aconteceu. Continua dizendo, versículo 31 do capítulo 1. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testificou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar por ali, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Isso é o que os discípulos de João tinham que fazer. Seguir aquele ao qual ele estava preparando o caminho. Era uma decisão muito importante que os seguidores de João tinham que tomar. Porque não era o suficiente com seguir a mensagem do precursor, tinha que seguir em frente para receber a mensagem do precursado. Portanto, receber o precursado. E em sua segunda vinda, ele disse que seria paralelo em tudo. Pois tem que ter um precursor.
E esse precursor el reverendo William Marion Branham, é o reverendo William Marion Branham, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, que Deus o levantou na América do Norte e a mensagem dele foi divulgada por todo o planeta Terra. Na mensagem A Entrada Triunfal de Cristo para a Salvação do Mundo, ali nos disse assim: 1º de abril de 2012, em Cayey, Porto Rico, ele disse assim: agora temos a promessa para o último dia da vinda do Senhor, e será paralelo a tudo que foi a vinda do Senhor há 2000 anos atrás sobre um burrinho, um jumentinho, filho de jumenta. Mas para a segunda vinda, a promessa é que virá em um cavalo branco. E porquanto Cristo trata com sua igreja no campo espiritual, então vejamos algumas coisas que não podemos passar despercebido. E no livro de Citas, nos fala disto, na página 155, que corresponde ao párrafo 1383, que corresponde ao parágrafo 383. 185 a página, parágrafo 1383, nos diz assim: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse pequeno grupo que vem com ele, sobre esse jumento manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, em nome do Senhor. Em cima escreveu: o rei vem em um burrinho em sua segunda vinda. E esse é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que nos diz no capítulo 19 do Apocalipse, diz, versículo 11 em diante diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Estava vestido com a roupa tinta de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestido de linho branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com vara de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Tenha em seu manto e na sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam, esses exércitos celestiais vestidos de linho branco e puro, que o seguiam em cavalos brancos, os vemos e recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E em uma visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, ali ele viu a esses que seguiam a esse cavaleiro e os viu com vestes brancas. E qualquer um que ler isso e não entende, vejam página 1 do livro de Citas, o parágrafo 1. Ali ele relatou esta visão e ele disse:
Vamos ler para que vocês vejam como ele vinha desenvolvendo ali. Foi no mês de março de 1945, uma manhã como às 3 a.m., que o nosso Senhor Jesus Cristo me deu uma visão. Ele fez isso muitas vezes e eu muito humildemente o louvo por ela. No começo dessa visão, aparentemente eu estava andando ao noroeste em um caminho, quando o Espírito me virou e me apontou para o oeste. Do lado direito, desenhou uma pedra angular e em cima escreveu Oeste. Eu estava de frente com uma grande montanha. Parecia ser a montanha do Senhor. Ela tinha uma torre de igreja alta e bem elevada no topo dela. Então eu fui solicitado a ir ao oeste, à montanha. Eu entrei na montanha por uma porta e dentro eu fui encontrado com uma mulher que usava uma veste que poderia ter sido branco como a neve em algum tempo, mas agora a roupa estava bem manchada. Ela me perguntou se eu era o irmão Billy Branham e eu disse, sou eu. Então ela se introduziu a si mesma, como ela se introduziu a si mesma como a senhora metodista. E eu perguntei a ela, por que as manchas naquele lindo vestido branco? E ela respondeu, eu tenho estado tão ocupada. Então eu disse a ela, isso é certo. Vocês, metodistas, têm tantas organizações e sociedade em suas igrejas, vocês não têm tido muito tempo para o Senhor. Então ela disse, foi me falado que você foi enviado a mim, que você está sendo enviado a mim. Talvez eu deveria acordar o meu marido. Então ela desapareceu. E olhando para a minha esquerda, eu vi um montão de pão suave assado e ele tinha aves brancas em pé em volta deles, mas elas não comiam muito. E então o Senhor disse a mim, você conhece a elas? Eu disse, não. Então ele disse, esse é o seu tabernáculo, e eles nunca comem o pão da vida. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo e do lado direito também, dos dois lados. Eu estou te enviando por esse caminho. Então eu viajei para o oeste. Então eu fui levado a uma planície, onde foi levantada uma plataforma, ou seja, era um lugar. Aparentemente, ela estava debaixo de uma grande capa ou auditório, ou seja, que a plataforma estava debaixo deste auditório. E do lado direito ele escreveu, desenhou uma pedra angular e escreveu, grande carpa. E lá tinha cortinas estendidas atrás da plataforma. Então o Senhor me disse que eu abrisse as cortinas. E quando eu abri, eu vi uma grande montanha de pão de vida. Então ele disse, alimenta a esses. Aí do lado direito escreveu, pão de vida, pão de vida. Virando e olhando em volta, eu vi pessoas vestidas de brancos, vindo de todas as partes, formando uma grande audiência. Oh, bendito seja o Senhor! Como essa escritura, em todos os lugares que nós congregamos, essa escritura cumpre. Hoje eu estou vendo essa grande audiência aqui, que vão chegando de diversos lugares, cada vez mais e mais, e amanhã um pouco mais, e no domingo já estará completo com as que virão. Pessoas congregando, irmãos de diversos lugares, com vestes brancas. Agora esse cavaleiro, agora já não é mais um jumentinho, é um cavaleiro em um cavalo branco, com esses que o seguem com vestes brancas. Agora vejam na página 66 deste livro de citas, párrafo 574, parágrafo 574, que é o que essa lluvia de la enseñanza se estaría dando, dice,
que fala que estaria sendo dada essa chuva do ensinamento. Parágrafo 574. Houve uma chuva ensinadora. A palavra de Deus foi semeada. E quando o Espírito de Deus começa a cair, a palavra de Deus viverá nas pessoas. E essa noiva falsa, que cometeu adultério lá fora, e trouxe a si mesma dentro de credos, e vendeu todo o seu direito de nascimento, colherá o quê? Uma confederação da igreja que será unida e queimada como os espinhos e abrolhos. Do lado direito para cima escreveu, vendeu seus direitos. Assim para cima, do lado direito escreveu, vendeu seus direitos. Mas onde a palavra de Deus foi semeada dentro do coração das pessoas, eles escolherão uma noiva para Jesus Cristo. Tão certo como eu estou parado aqui. Agora, vejam na página 26, vamos ali um momentinho. Parágrafo 218. Diz, assim que nessa noite nós queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem preparado para recebê-lo. Isso é o que ele está preparando ali, ou seja, preparando uma noiva para esse avivamento. E vejam, até que tenha o homem preparado para recebê-lo. E aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. Em cima escreveu um homem para um avivamento. E aí desenhou uma pedra angular do lado do 218, lado do parágrafo 218. Continua dizendo na 574, na página 76. Se a chuva tardia tivesse estado aqui, o poder de Deus teria golpeado essa coisa e teria varrido o mundo. A chuva tardia está marcada para vir. E o que acontece? A igreja está manufaturando alguma coisa, ela mesma. Alguma coisa, ela mesma. Exatamente como Eva tentou fazer. Ela tentou ter mais luz para manufaturar alguma coisa. Nós fizemos a mesma coisa, tentando fazer alguma coisa em nós mesmos. Mantenham suas mãos longe deles. Deixem Deus fazer. Peguem sua palavra e creia-a, mantenha-a em seus corações. E quando a chuva começar a cair, nascerá a vida e a palavra manifestará a si mesma. A palavra que se manifestará a si mesma. Agora, veja que depois da chuva temporã, ele se mostraria como a chuva tardia. Vejam na página 64. Aí também nos fala do parágrafo 565, diz: essa chuva tardia varrerá o mundo. Irmão, teve uma chuva temporã semeando a palavra. Isso é correto. Agora, vocês verão o que a chuva tardia produz. Vocês vão ver que haverá uma filiação. Os pentecostais e todos os grupos virão juntos. E eles fecharão as portas para esses tipos que não escutam a eles. E a vocês não será permitido nem mesmo abrir as suas bocas, a sua boca. Então é quando ele virá. Então é quando ele se mostrará. E então é quando vocês verão uma chuva. Oh Deus! Fiquem parados, fiquem quietos. Do lado direito para cima ele escreveu a visão da capa. Onde isso estaria cumprido? Na visão da capa. Agora veja, essa base dessa mensagem curta que viria era essa chuva temporã.
Miren también a la izquierda hacia arriba. Veja do lado esquerdo para cima, também desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu: Ele virá, o Senhor. Em cima do parágrafo escreveu também, do parágrafo 565 escreveu: a chuva temporã e tardia. Na página 157 do livro de Citas, aqui nos diz também, no parágrafo 1407, diz: estou somente edificando. A hora está próxima, está perto, quando vocês verão algo acontecer, algo vai tomar lugar, e todo esse fundamento, veja, agora, qual é o fundamento? O que o reverendo William Branham trouxe, a mensagem, e todo esse fundamento, aqui tem sido somente colocando uma base para uma mensagem curta e rápida que estremecerá toda a nação. E eu tenho estado atacando a mulheres. E somente colocando aqui em cima para algo que vocês pudessem bater em volta da cabeça com isso. Em cima desse parágrafo 1407, ele escreveu: a base para uma mensagem curta virá e estremecerá a nação. Do lado esquerdo para cima, em duas linhas, escreveu: o Evangelho do Reino. Esse é um extrato que está nesta mensagem intitulada E não conheces? Nesta mensagem, na página 11, de onde foi tomado esse extrato que lemos do livro de Citas, neste parágrafo aí, do lado esquerdo para cima, escreveu: uma mensagem, dois pontos, o Evangelho do Reino. Ou seja, que podem colocar nessa margem embaixo desse parágrafo, podem colocar que é desta mesma mensagem o escrito: uma mensagem, dois pontos, o Evangelho do Reino. Aqui na frente também, vejam, escreveu: estou pondo o fundamento para uma mensagem curta. E em cima de mensagem curta escreveu: mensagem do Evangelho do Reino. Estou pondo o fundamento para uma mensagem curta. Aí escreveu: mensagem do Evangelho do Reino. E continua: e rápida, que fará tremer todas as nações. Estou pondo o fundamento, a base, para uma mensagem curta. E em cima escreveu: a mensagem do Evangelho do Reino. Uma mensagem curta e rápida que fará todas as nações tremer. Agora, ele continua dizendo: estou na mensagem da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo. Portanto, para a primeira vinda, teve um precursor, e para a segunda vinda tem que vir outro. Para a primeira foi João Batista, isso já é história. E o precursado foi Jesus Cristo. Para a segunda vinda de Cristo, requer que as pessoas estejam preparadas e vejam um homem precursando a segunda vinda de Cristo, falando as coisas que vai fazer e como vão acontecer. Como João disse que depois dele viria um maior que ele, do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado. E disse: ele desbatizará com o Espírito Santo e fogo. E quando viu também a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Cordeiro para tirar o pecado do mundo e mostrou que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo aos que creriam nele. E mostrou que o maior não seria o precursor, mas o precursado.
sería grande, dice el ángel Gabriel a Zacarias, el sacerdote, que ese hijo que nacería O arcanjo disse a Zacarias, o sacerdote, que esse filho que nasceria de Zacarias e sua esposa Elizabeth seria grande diante de Deus, porque um profeta enviado diante de Deus é grande. E se é um precursor para a vinda do Senhor, quer seja para a primeira ou segunda, é grande. É maior que todos os demais profetas, porque é o que precursa a vinda do Senhor. Agora vejam o que ele disse allí a Zacarias. Lucas. Isso que foi dito a Zacarias está em Lucas. Vamos a ver capítulo 1, desta partecita que ele aí nos citou. Lucas, no capítulo 1, essa partezinha que ele nos citou aí. Verso 8, miren, dice, no versículo 8 diz assim, vejam. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Do lado esquerdo para cima escreveu a hora do incenso, à direita do altar. E escreveu Apocalipse 8. A hora do incenso à direita do altar. A hora do incenso. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele de temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão do seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aí escreveu Elias e desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Elias e desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, o arcanjo Gabriel, vejam, mostrou quem seria e qual trabalho ele estaria realizando. Agora, isso do incenso tem um lugar onde fala dessa hora do incenso, ou seja, desse momento. E o Apocalipse 8 nos fala que foram acrescentado às orações dos santos muito incenso. Capítulo 8, no capítulo 8, diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que achavam-se em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E ali escreveu Apocalipse 14 e também 11 do 3 a 7. Aí nos fala das 2 oliveiras. Lembram desses 2 tubos que Zacarias nos fala, que por meio deles vertem azeite,
E dá azeite para essas lâmpadas. Esses azeites saem de onde? Desses dois tubos, esses dois galhos de oliveira, esses dois ramos de oliveira. Em Israel foi falado, teve um estudo que foi falado disto. Vejam de onde é que surge tudo isso. E recordem que tudo isso está acontecendo no céu. Mas tudo o que está na sétima dimensão vem a se materializar aqui na Terra. Agora, mirem. Si conseguimos ese escrito, no sé si yo lo he leído. Si lo tengo por aquí. Vamos poco a poco, con un poquito de paciencia. Vamos a ver. Mírenlo aqui, ¿ven? Com calma se conseguem as coisas. Achei, vejam, com calma consegue as coisas. Eu não sei se eu tinha lido esse. Vamos a ver. Vamos ver. El ángel, si lo tienen, el dibujo o la foto. Se tiver o desenho, ou seja, a foto, pode colocar. O anjo com o incensário de ouro. Apocalipse 8, do 1 ao 5. E desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e escreveu: Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo no céu, e passa pelo lugar do altar do incenso, onde oferece as orações dos santos, pela ressurreição dos que partiram e da transformação dos que estamos vivos. E assim sua obra de reclamação no céu é realizada. Vejam, porque tudo que acontece lá depois materializa aqui, é realizado. E é refletido na era da pedra angular, através do seu anjo mensageiro, através do qual Cristo, Melquisedeque, aí escreveu rei, sacerdote, ministra como sumo sacerdote e opera os ministérios de Moisés e Elias. Trabalhará como sumo sacerdote, como rei e como filho de Davi. Lá diríamos assim. Se habla assim puertorriqueño, que clase escrito, ou que escrito tão tremendo. Que escrito tão tremendo. Que escrito tão grande. Que escrito tão grande esse que ele nos deixou. Como é que esses ministérios de Moisés e de Elias, como que esses ministérios de Moisés e Elias realizam essa obra, que primeiro é realizada no céu e depois é materializada na terra, nesta obra de reclamação. E através deste ministério é que são acrescentadas as orações de todos vocês. E acrescentado por quê? Porque já estão as orações de todos que partiram, viram? Agora une a nossa oração por eles, pelos que partiram e pela nossa transformação. E esse ministério, então, leva essas orações ao Pai Celestial. E como é que as responderia nesse tempo? Pois ressuscitando os que partiram e transformando a nós que estamos vivos. Agora, viram como tudo é simples? Como Deus cumpre em simplicidade.
Veja, aqui continua dizendo nesta mensagem que estamos lendo, diz, e agora não podemos perder a bênção de ver quem é o precursor da segunda vinda de Cristo. Porque lá, os que perderam de vista quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo, perderam a vinda do Messias. E no livro Os Selos, na página 300, nos diz assim, na página 375. Aqui nos diz, algum dia Deus fechará a porta. Está falando da porta da dispensação da graça. Assim fez no dia de Noé. Então começaram a bater na porta, correto? Recordem que a Bíblia diz que será na 7ª vigília, correto? Alguns dormiram na primeira vigília, outros na segunda, outros na terceira, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta e outros na 7ª. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Mas na 7ª vigília foi ouvido a declaração, um clamor que dizia, eis que o noivo vem. Sai-lhe ao encontro, sai a recebê-lo. E nessa frase em cima onde fala uma declaração, clamor que dizia, eis que vem o noivo, aí ele escreveu assim, ao longo ele escreveu, e você escreveu um pequenininho, senão não vai caber. Ao longo ele escreveu, o precursor clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, vírgula, o esposo. O precursor clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, o esposo. Assim os professores falam na universidade, escreva bem pequenininho para caber na linha, porque agora nós estamos na escola, porém na universidade. Do lado direito, escreveu Apocalipse capítulo 4, versículo 1, desenhou uma pedra angular e a 7ª era, e escreveu 7 na 7ª parte, e em cima na pedra angular escreveu 8. E desenhou uma flechinha onde fala assim, sair a recebê-lo. Desde aí ele desenhou uma setinha para a 7ª era e uma seta para a pedra angular, a 8ª. Ou seja, sai daí e venha para cá. Agora vejam, continua dizendo. Agora Cristo o identificou. Depois Cristo disse, João disse de Jesus que ele era o maior, o que viria depois dele, o Messias. E depois Jesus falou de João que dos nascidos de mulher não se levantou nenhum maior que João. Esse é aquele Elias que haveria de vir. São João capítulo 11, versículo do 9 ao 15. João testificou de Jesus e Jesus testificou de João. Isso foi o que o reverendo William Branham nos disse no livro das Eras, o editado. Aqui na página 365. 364, vejam. Diz assim, não tem nenhuma dúvida de que Elias, em cima de Elias ele escreveu 4, porque é o 4 Elias. Não tem nenhuma dúvida de que Elias tem que voltar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra para fazer, e essa obra é a parte de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais. Nós sabemos que essa obra pertence somente a ele, para aquele tempo, porque ele cumpriu a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui, em João Batista, quando o ministério de Elias esteve aqui, em João Batista, aí ele lê a Escritura, porque ele irá diante dele com o espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo apercebido. Lucas 1:17.
No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque o próprio Jesus disse. Mas ele não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais dos dias de Pentecostes. E veja, aí do lado esquerdo escreveu a fé do rapto. João preparou os pais para que Jesus pudesse dar as boas-vindas aos filhos ao entrar ao redil. Do lado esquerdo escreveu aí, os trovões. A fé do rapto, os trovões. E em dar as boas-vindas aos filhos, aí, desde aí, colocou a seta para um desenho da pedra angular e as eras. E a seta é para a pedra angular. As boas-vindas para entrar a esse redil, onde? Na era da pedra angular. Agora, esse profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. E veja aí na pirâmide e nas eras, e ele desenhou as últimas duas. Aí escreveu 6 e 7, e nessa linha filhos para dar as boas-vindas, desde aí tirou uma seta para a brecha, ou o pescoço, e uma seta para a pedra angular. Ou seja, prepara os filhos para dar as boas-vindas na era da pedra angular ao Senhor. Do que nos fala na página 151. Mas vamos ver nesse livro aqui qual página é. Página 59, la 59. Página 59. Miren, dice, vejam, diz assim. E os 3 apóstolos viram isso. A ordem da sua segunda vinda. Eles viram ele transfigurado ali no monte. Do lado esquerdo escreveu a ordem da segunda vinda. Do lado direito escreveu Malaquias 4, do 1 ao 6. Suas vestes eram resplandecentes, branca, e seu rosto brilhava como o sol em sua força. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um a cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Em verdade, Elias virá primeiro. Em verdade, Elias virá primeiro. E converterá os corações dos filhos, a noiva, à doutrina apostólica da palavra dos pais. Agora, vamos ver algo aqui também. Na página 166 do livro de citas. Na página 166 do livro de citas. Miren, allí nos dice. Vejam, ali nos diz assim. Quando vocês são inspirados para ver a sua presença, aqui de São Marcos 11, São Lucas 17, 30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre sua gente, em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. E quando a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras desta mensagem do último dia, e vocês vejam a presença de Jesus Cristo, que vocês tinham ouvido o que ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e um pouco antes que a condição de Sodoma seja queimada com a ira de Deus, ver a Jesus voltar entre seu povo, manifestado em carne humana, fazendo a mesma coisa que ele fez. Oh Deus, deve elevar nossas almas à glória. Vejam embaixo, ele escreveu, do lado escreveu, levado à glória, ele escreveu rápido. E embaixo escreveu, Jesus vem em carne.
de Jesús, Esse é o ministério de Jesus. no el cuerpo glorificado que él recibió, sino Não o corpo glorificado ministerio. que ele recebeu, mas sim o seu ministério. luego lo veremos a él. Depois nós vamos ver a ele. Y encima él escribe Depois veremos a ele. E em cima desse parágrafo escreveu: en carne humana. Jesus em carne humana. Ahora, miren, él dice que cuando lo veamos Agora, hacer ele disse que quando esas cosas, o vejamos lo que fazer él essas estaría haciendo en coisas, su venida, o que ele estaria fazendo em él sua dice vinda, que debe elevar nuestras almas ele a la disse gloria. que deve levar nossas almas à glória. Aí ele escreveu rápido. Eso Ou seja, que él isso estaría haciendo en su venida que ele estaria fazendo em es sua lo que vinda daría la fe de rapto a los escogidos de Dios. é o que daria a fé do rapto aos escolhidos de Deus. Nos elevaria, nos tiraria dessa terra. Ahora él siempre, cuando va a cumplir algo grande, Agora, ele sempre que vai cumprir algo grande, cumpre em simplicidade. E quanto maior, mais simples miren, el ainda. cristianismo está esperando la Veja, venida o del cristianismo está Señor. esperando a Los vinda do hebreos están Senhor. esperando a Os su hebreus Mesías, estão esperando su seu primera Messias, venida. sua El primeira vinda. cristianismo, su segunda O venida. cristianismo, sua segunda Pero vinda. miren, no se dan cuenta Mas veja, não que la percebem historia está allí. que a história está aí e o que tem que ver é a forma que cumpriu lá. Y podrán decir, E si poderão estuviéramos dizer, en el tiempo de Jesús, yo hubiese Se creído en estivéssemos no Jesús. tempo de Jesus, eu teria crido em Jesus. Bueno, en Jesús, cualquier persona común. Bom, em Jesus, qualquer pessoa comum, já lemos vários extratos, Mire, no llenaba que, las veja, cualidades de que era el Mesías. Jesus Por não su forma de preenchia ser. as qualidades Era do algo tan Messias común pela del forma pueblo, dele ser. Era algo los tão mismos comum líderes do que tenían povo los que os mensajes próprios de la Torá, líderes que tinham a mensagem, tenían a todo lo que Torá, habló el profeta tinha Moisés, tudo y que todo o lo que profeta dijo, Moisés falou e que tudo que vendría un hombre ele disse que viria um homem no meio do povo hebreu cumprindo essa promessa, levantaría un profeta en medio del pueblo. que ele levantaria um profeta no meio do povo e veja, levantou Ese profeta esse profeta, como? naciendo desde un bebé, Nascendo, creación divina, iniciando como um bebê, ali nascendo por criação divina, aquele corpinho nasceu por criação divina, nasceu, cresceu, jugó por allí, brincou por ali, luego lo depois vemos como joven vemos ele como y jovem lo vemos hablando a los 12 años, e aos 12 anos vemos ele una vida normal. falando no templo, uma vida normal, no comum do povo. Y los líderes religiosos E os líderes religiosos não le o pasó por receberam. alto la venida del Señor. Passou por alto, lhes Para la passou segunda venida del Señor. despercebido a vinda do Al Senhor. decir que es paralelo en Agora, todo, para a no sería segunda igual. vinda do Senhor, ao falar que é Sería paralelo em tan tudo, não seria igual? sencillo y tan del común del Que seria pueblo. tão simples e que lo tão passaria natural, tão do comum do povo, que passariam despercebido. Ahora, miren, volvamos a la página 364, Veja, vamos voltar à página 364, en donde nos detuvimos allí, onde nós paramos ali, del libro de las edades editado. do livro das eras, o editado. Dice, Juan el Bautista fue Diz, llamado João Batista foi Elías chamado Elias por Jesús. por Jesus, foi chamado Elias. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o Antes conheceram. hicieron en él Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Mateus 17, la 12. razón por la cual Jesús O motivo llamó pelo a qual Elías Jesus Juan chamou fue João de porque Elias el mismo espíritu foi que estuvo porque sobre o Elías mesmo había Espírito vuelto que sobre Juan. esteve sobre Elias De tinha la misma voltado maneira sobre que João, havia estado do sobre mesmo Eliseu, modo que tinha depois estado del sobre reino Eliseu de Acabe. depois do reino de Acabe. Agora, aquele mesmo espírito volverá Agora, outra aquele vez mesmo sobre Espírito outro voltará homem, novamente pouco sobre antes de outro la homem, venida de Jesus. pouco antes da vinda Ele de será Jesus. profeta. Ele será Ele será profeta. vindicado como tal por Deus mesmo. Ele será vindicado como tal por Deus vindicaria? mesmo. Quem o vindicaria? O próprio Deus. Siendo que Jesús mismo en la carne Sendo que Jesus mesmo, não na estará sobre carne, la tierra não para estará vindicarlo, sobre a terra para como hizo com vindicá-lo, Juan. como fez com Esto João. será hecho entonces Isto por então el será Espírito feito Santo. pelo Espírito Y Santo. circula el Espíritu Santo. E aí ele ¿Y circulou por qué por medio del Espírito Santo. sería vindicado E por como que seria precursor de la vindicado segunda venida pelo del Espírito Señor, el reverendo Santo William como Marion Branham? precursor da segunda vida do Porque Senhor, nos dijo o reverendo en la William página Branham? 134 Porque del nos libro de disse los na página sellos, 134 do livro Os espanhol, Selos, em que espanhol, ese Espíritu Santo disse que estava en medio que de la iglesia, esse Espírito Santo que estava no meio da igreja se encarnaria. entonces ahí el mismo Espíritu Santo Então aí o vindicaría próprio Espírito Santo vindicaria que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda. E vocês observam
Quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, correto? Agora, aí temos o Espírito Santo encarnado. Agora pode vindicar o seu precursor e pode falar, esse é o meu precursor. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faria esse trabalho. Então, isso será feito pelo Espírito Santo, resultando em que o ministério desse profeta será acompanhado por grandes e maravilhosas manifestações. Sendo um profeta, toda revelação será vindicada, porque toda revelação chegará a cumprir. Maravilhosas obras de poder serão feitas ao falar a palavra em fé. Então será trazido a mensagem que Deus lhe deu na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns escutarão, mas a maioria continuará igual como foi no passado. E lhe rejeitarão. E sendo esse mensageiro profeta do Apocalipse 10:7, o mesmo de Malaquias 4:5-6, que naturalmente ele será igual a Elias e João. Ambos eram homens apartados do sistema religioso aceito no seu dia. Ambos eram homens do deserto. Ambos agiam somente quando tinha um assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos falavam sem nenhum temor contra os sistemas e os líderes religiosos do seu dia. Tem um lugar que ele escreveu que João e Jesus não tinha medo de falar, falava abertamente. Se encontrar esse escrito é de uma das mensagens. Não falava escondido, mas as coisas que tinha que falar, as falava abertamente. E sem problema, o que tinha que falar, falava. Ou seja, não ficava escondendo nada. Se encontrarem, me avisa. Ambos falavam sem nenhum temor contra os sistemas e os líderes religiosos do seu dia. E além disso, não tinha temor de falar contra aqueles que eram corruptos e ficavam corrompendo a outros. Vocês observam, ambos profetizaram bastante contra mulheres imorais e seus maus costumes. Elias falou contra Jezabel e João repreendeu a Herodias, a esposa de Felipe. Vamos ver aqui, é esse mesmo. O escrito onde fala João Batista e o Senhor não jogava, não lançava indireta, falava direto aos líderes. Vê? João Batista e o Senhor não lançavam indiretas, falavam direto aos líderes. Ou seja, não era desses assim que jogava e escondia, como muitos fazem. Joga pedra e esconde a mão, não. Eles falavam, quando tinha que falar a eles, sepulcros embranquecidos, falava na cara deles, serpentes, víboras, eles falavam todas essas coisas. Ainda que ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Está falando do quarto Elias. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos confiar que este homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com feitos de poder que serão indiscutíveis e não visto em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, lhe vindicará. E já vimos como lhe vindicaria. Assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, testificará que Jesus vem. E o próprio regresso de Cristo provará que, na verdade, este homem era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final
de que, na verdade, este homem é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá no final da era gentia. Aí escreveu, da dispensação da graça, aí em cima. Nesse que eu tenho aqui, o vermelho, tem outros escritos. Do lado esquerdo escreveu também, a evidência final. E desenhou uma pedra angular e as eras. Agora, aí ele disse que essa é a evidência final. Que é a evidência final. Aqui continua dizendo, na mensagem que estamos lendo. Agora, viram o que o reverendo William Branham disse, falando a respeito da segunda vinda de Cristo? No livro de Citas, na página 119, no parágrafo 1058, diz assim. Agora, veja como aqui ele detalha esse parágrafozinho. E tudo que ele nos deixou ali, vejam, diz assim, e começa a ler esse parágrafo 1058. Talvez seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Agora vejam. Isto é um extrato da mensagem Olhem a Jesus, que ali ele escreveu, porque é um extrato, o 1058, um extrato dessa mensagem, e do ladinho aí, isso aí que terminamos de ler, e referente a isso ele escreveu na parte da frente do folheto, ele escreveu, talvez eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Alguém mais suba nela. Aí ele escreveu, a segunda vinda do Senhor. Vou ler novamente. Talvez eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Em cima escreveu, a segunda vinda do Senhor. Na mensagem Indo Mais Além do Campo, aqui também nos diz, vejam na página 32, eu sou somente uma testemunha. Eu sou somente um solicitador, como temos em Louisville. Agora, na convenção democrata que tem aqui, eles estão construindo uma plataforma para o homem que vai ser eleito. Eu também estou construindo uma plataforma para o meu Senhor. O seu Senhor. O nosso Senhor. E do lado esquerdo ele escreveu uma plataforma para o Senhor. E colocou 5 pontinhos, ou seja, reticência, e desenhou uma estrela de Davi. Como a plataforma dos políticos. Um pouquinho mais adiante ele fala. Aqui também à frente escreve, aqui na frente escreveu, estou construindo uma plataforma para meu Senhor. Que formoso quando nós, como indivíduos, podemos falar a mesma coisa. Eu estou preparando esse corpo, essa plataforma, para ti, Senhor, para que tu mores em mim. Ou seja, estou preparando esse lugar para ti, para que tu se entronize em minha alma, no meu coração. Agora aqui tem um escrito também, que ele deixou para nós, e escreve um estudo bíblico que lhe colocaram, e escreveu em um estudo bíblico que puseram para ele,
Y dice allí, por su mensaje E diz ali, de la lluvia tardía y la lluvia temprana, por sua mensagem da chuva tardia e a chuva temporã, chamando los escogidos, e juntos fundamentado os en el escolhidos, mensaje fundamentados de WMB na mensagem de e em toda a WMB e em toda a Bíblia. Y junto los escogidos encima, E junto con la os gran voz de escolhidos, trompeta. colocou em cima com a Nós grande escreve. voz de trombeta. Por su mensaje Ou seja, escreveu pela sua de la mensagem lluvia tardía y la da chuva lluvia tardia temprana, e a chuva temporã, llamando y junto, debe ser juntando, chamando pero lo abrevió, junto, y deve ser juntando, los escogidos, mas abreviou, e aí em cima juntando, com e gran junto os voz, escolhidos, com em la gran cima voz de colocou trompeta, com uma grande voz de trombeta, fundamentado en el mensaje fundamentados de WMB, na William mensagem Marion de Branham, WMB, William toda a Marion Bíblia. Branham, e em toda Ese a el Bíblia. fundamento, vean, Esse fundamento, de lo vejam, cual él, é o fundamento, ese del cual le estaba preparando el camino, é o qual del cual él ele estava preparando o caminho, colocando una plataforma, para o qual ele estava es ese mensaje construindo uma plataforma. que ese precursado É essa estaria mensagem usando, que esse y precursado también estaria dice usando, toda e diz esta também Biblia, toda a Bíblia, porque es un mensaje escritural. porque é uma mensagem Por el centro de la escriturística, palabra. no No fue centro eso da lo que palavra. le dijo ese Não ángel foi que le isso estaba hablando al que hermano o anjo Branham, disse, o anjo que sabemos es estava el falando ao arcángel irmão Branham, que Gabriel. sabemos que é o No le arcanjo dijo él, Gabriel, ele não disse? cuando le estaba mostrando, Quando ele estava mostrando, mira, olha, y él miró, e ele olhou, y la persona entró, e a pessoa entrou, estaba empujando su camilla porque estava empurrando a acostada. sua cama porque Y estava luego salió la deitada. persona Depois que a estaba pessoa acostada, saiu, a empujando pessoa la que estava camilla para deitada afuera. saiu empurrando a maca luego para veía un fora. hombre entrar en E depois viu um homem Y entrar, luego salía él entrar cargando las com muletas. muletas. E depois ele saiu carregando as muletas. Primeiro ele entrou, as muletas carregando ele. Depois ele saiu, ele carregando as muletas. E ele falava, eu não entendo isso ali dentro. E o anjo disse a ele, não está escrito? Quando você orar ao Pai, entra no seu quarto secreto e ora ao Pai, e o Pai te ouvirá e te recompensará publicamente. Ou seja, vejam, que é escriturístico. E aquele que te escuta secretamente te recompensará publicamente. Ou seja, que o que estamos vendo ali é escriturístico por todos os lados. Agora, ele escutou, ele viu, ele leu, e depois ele ficou calado. Não podia falar o que estava acontecendo dentro do quartinho, porque revelaria esse mistério e levantaria imitadores. Agora vejam, aqui ele continua dizendo, onde paramos. Leu essa partezinha aí? Talvez eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba ela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. E ele disse, como João esteve preparando uma plataforma, preparando o caminho ao Senhor. Aqui o reverendo William Branham está dizendo que ele está preparando uma plataforma. E continua lendo de citas. Mas eu creio que estamos tão perto que não morrerei de velhice, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. E aí parou e disse, até que aquele ao qual ele está preparando o caminho esteja aqui. Até que aquele que ele está preparando uma plataforma esteja aqui. Como prepara uma plataforma para os políticos, outros vêm preparando o caminho para os políticos. E para que esse tenha uma plataforma bem preparada, e apresentam ele e fala, esse é o candidato que temos. Agora, se ele disse que não morreria de velhice sem que ele estivesse presente, aquele ao qual ele está preparando o caminho, então ele pensava
e cria que se não morresse por motivo de um acidente de velhice, não morreria sem que ele estivesse presente. É muito importante saber isso. Isso é importante saber isso. Agora, por que é muito importante saber isso? Veja, ele estava nos dizendo, isso é muito importante saber. Por que é muito importante? Por que é muito importante? Porque se ele disse que não ia morrer de velhice sem que ele estivesse presente, então esse, o qual ele estava preparando o caminho, não tinha nascido. Ainda não tinha nem sequer o ministério. E se ele estivesse presente, teria uns 65 anos. Uma pessoa jovem, relativamente jovem. Olha, Miguel, a gente vê Miguel como um jovem e tem caticem. E você vê ele forte. Ou seja que 65 é jovem. Podemos dizer que é jovem. Mesmo que sabemos que a Bíblia fala que a média da idade é 70 anos. Uns um pouquinho forte, chega até mais de 70, rompem os moldes. E Miguel rompeu o molde e continuou vivendo, passou dos 70. Que Deus o abençoe. Agora veja, fala que isso é muito importante saber. Mas continua dizendo, agora ele continua lendo do livro de Escitas. A não ser que seja tirado, assassinado ou alguma outra coisa, morto de alguma outra coisa, morreu por um acidente automobilístico, mas não de velhice, até que ele venha. Veja, ele já tinha dito, já tinha falado. Agora vocês vejam como Deus escondeu esse mistério e deixou escondido e não revelou antes do tempo. Tinha que ser no tempo determinado por Deus, porque essa revelação somente a necessitaria aquela pessoa que seria transformada e raptada. Não era para outro tempo, era para esse tempo. Agora, ele continua dizendo, e partiu não com uma idade avançada, mas por causa de um acidente automobilístico. Inesperado para todos que escutavam a mensagem do reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. E também ninguém esperava que João Batista morresse, e menos na forma que morreu, degolado. Nem João Batista esperava morrer assim também. Por isso, quando estava preso lá na prisão, mandou 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus, Senhor, lhes disse, vão e perguntam, vão e perguntam se ele é o que haveria de vir ou se esperaremos a outro. Ou seja, se ele é o Messias ou esperaremos outro. Agora vejam, o reverendo William Branham nos fala, nesta mensagem, pondo o olhar em Jesus, aqui nos fala, na página 39 desta mensagem, diz assim, e se estou colocando um fundamento, porque ele já estava na oração, e se estou pondo um fundamento sobre o qual outro vai subir, Senhor, conceda que breve aconteça, que a palavra possa ser cumprida. Como seria cumprida essa palavra? Pois, aparecendo esse ao qual ele estava lhe preparando essa plataforma, esse fundamento. Do lado esquerdo ele escreveu o fundamento ou a base para outro. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E uma seta para a pedra angular. Na frase onde fala, e se estou pondo um fundamento, um alicerce sobre o qual outro vai, e colocou uma seta para a pedra angular. Aqui na frente também escreveu, colocando o fundamento para outro. Agora miren, este escrito não tem que ver com
Esse escrito aqui não tem nada a ver, mas tudo tem a ver. Na linha que estávamos falando, veja, isso que ele escreveu aqui. A palavra só necessita luz. A palavra só necessita a luz para fazê-la viver. Aí ele escreveu a revelação do Espírito Santo. Vocês são palavra. Mas necessitavam a revelação do Espírito Santo para fazer essa palavra viver em você. E vem à nossa mente a mensagem: eis aqui um homem que pode acender a luz. Esse homem do último dia é o que acendeu a luz em cada escolhido de Deus e fez essa palavra viver. Essa palavra que está em você, que vem desde a 7ª dimensão, mas que hoje essa luz está sendo acendida em cada alma de cada escolhido de Deus. Vem? Veja, aí desviamos um pouquinho, mas continue dizendo aqui. O melhor que João falou de Jesus foi: este é aquele do qual eu disse que viria um maior que eu depois de mim. Esse é aquele do qual dei testemunho que viria depois de mim. E isso foi o maior que João pôde dizer. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o que viria depois de mim. Na mensagem e não sabeis, vamos ver se é nesta. Vamos ver se é indo mais além do campo, aqui na página. Página 30, vejam, diz. Vamos mais além do campo agora, vamos mais além do nosso pensamento, vamos nos deixar ir pelo pensamento de Deus. A Bíblia fala isso. Deixa que a mente de Cristo esteja em você. Do lado esquerdo ele escreveu o pensamento de Deus e não o nosso. Lá João estava pensando. Era o pensamento dele, porque ele estava dizendo: vão e pergunta se é ele ou vamos esperar outro. Então, esse olho profético já estava fechando. Deixa que a mente de Cristo esteja em você. Assim que vamos pensar seus pensamentos, não os nossos próprios pensamentos, porque na maioria do tempo estamos equivocados. Assim que para estar certos, deixa que a mente dele descanse em nós, e a mente dele era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é sua palavra prometida. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, e ali escreveu também a vontade do Pai. Isso foi o que Jesus veio fazer, o qual ele respondeu. E aqui continua dizendo na mensagem. Mas o pior que pode falar foi: vão e perguntem a Jesus se ele é aquele que viria ou esperaremos a outro. E o maior que Jesus falou de João foi: este é aquele Elias que viria. Este é aquele Elias que viria. Esse é o Elias que viria. Se vocês o queiram receber. Vê? Por que mandou perguntar aquilo a Jesus? Jesus não ficou aborrecido. Ele falou assim: vão e fala a João. Depois que ele curou o enfermo, abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios, e disse aos discípulos de João depois: vão, fala para João que os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam e os mortos são ressuscitados. Vão e falam isso a João. Agora vejam, nesse tempo, espiritualmente, se alguns dos discípulos de João, o quarto Elias, ou seja, discípulo do precursor, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, discípulos se perguntarem: esse é o que haveria de vir? Poderíamos dizer: bem, tem surdos espirituais que agora estão ouvindo. Tem cegos espirituais que agora estão vendo. Tem coxos espirituais que agora estão andando, caminhando. E estávamos mortos, mas agora fomos ressuscitados.
E breve virão os mortos que vão ressuscitar e nós seremos transformados. Esse testemunho, tranquilinho. Podem falar tranquilinho. Porque isso é o que Deus está fazendo com cada um de nós. É uma obra que Deus está realizando desde o nosso interior. E depois virá essa cura total, que é nos dar o corpo eterno e glorificado. Agora ele diz, vão e fala isso para João. Porque João tinha que saber quais coisas o Messias faria em sua primeira vinda. Agora também tem estado sendo curados de enfermidades físicas também. E espíritos que saíram de pessoas, espíritos malignos também foram tirados de pessoas. A obra que ele disse que faria nesse tempo, mas que o maior seria a palavra, trazer a palavra, a revelação, porque sem essa revelação não poderíamos ter essa fé do rapto. Temos a fé o suficiente para a cura divina, o irmão Branham disse. Agora continua dizendo, e agora? O Messias saberá quais coisas terá que fazer em sua segunda vinda? Assim como João Batista tinha que fazer quais coisas o Messias faria em sua primeira vinda? Pois, claro que sim. Por isso tem que vir dizendo as coisas que vai fazer, as coisas que Deus vai fazer depois do precursor, as coisas que Deus vai fazer através do Messias. E todas as coisas que ele estaria realizando seria feito por profetas, não por nenhuma denominação, nem organização. Vejam, aqui no Livro das Eras, na página 256, Eras, o editado, nos diz assim. Esse parágrafo é bem grandão, mas na metade, um pouquinho embaixo, diz assim. Depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, em 1933, um avivamento de cura rodeou o mundo, mas não veio por meio de nenhuma organização. Deus trabalhou fora dos grupos pentecostais, fora das organizações. E o que vai fazer no futuro será fora das organizações também. E aí em cima ele escreveu, será por profeta. Será por quê? Será porque por profeta. Porque não fará nada, nada, nada. O Senhor diz, Amós 3:7, se antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Toda coisa que Deus faria nesse planeta Terra, faria por profetas. E veja, no milênio, também faria por profeta. E na eternidade? E a sua noiva? Reis e rainhas, filhos do Deus Altíssimo, reinando no milênio e pela eternidade. Como ele faria? Por seres humanos, por meio de seres humanos. Deus não pode trabalhar por meio dos mortos. Pode trabalhar somente através dos membros viventes. Aqueles membros viventes estão fora da Babilônia. No final aí, escreveu Apocalipse 11, Apocalipse 14, Apocalipse 14. E aí do lado direito, desenhou uma pedrinha angular na frase onde escreveu, será por profeta. Do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular. Agora vejam, continua dizendo. Agora sim que continua a leitura desse parágrafo 10:58. Continua dizendo, mas não pela idade avançada, por velhice, até que ele venha. Talvez eu não farei. Mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Quem introduziria a segunda vinda do Senhor? A mensagem do precursor diz, talvez eu não farei, mas esta mensagem o introduzirá, o apresentará. Agora vejam na mensagem Futuro Lar, aqui nos diz, na página 72, diz assim,
500 caminhando ali para o rio. No primeiro dia que o anjo do Senhor apareceu visível para vindicar, como ele fez no Monte Sinai, que eu encontrei a ele e caminhei para o rio, centenas caminhando essa mesma canção para o batismo. Aqui vem ele descendo, esta mesma coluna de fogo que vocês veem lá no quadro, descendo aqui mesmo no rio, e disse, assim como João Batista foi enviado para precursar a sua primeira vinda, a sua mensagem precursará a segunda vinda. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. Agora vejam, o próprio anjo, essa voz disse a ele que a mensagem precursaria a segunda vinda do Senhor. A sua mensagem, ou seja, a mensagem que ele estaria trazendo ao povo. Agora, continua dizendo, depois que terminou de ler essa outra parte desse parágrafo, mas não de velhice até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E aí parou e disse, a mensagem, pois o que ele tinha que falar, ele falou, e ficou gravado e está impresso. Portanto, ler, escutar as gravações ou ler o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, o reverendo William Branham, é estar escutando-o como se estivesse presente. O que parece a vocês isso? Porque o mensageiro e a mensagem são um. E podemos ler a Bíblia na parte onde Moisés falava com o Senhor, com Elohim, ali. E também podemos ver a parte de Abraão, quando falava com Elohim, que também Moisés também fez. Mas vocês vejam, quando lemos tudo que eles falaram, é como se estivéssemos tocando a fita, dando um play na fita. É como se estivéssemos escutando a fita, dando play no que eles falaram. Porque a mensagem e o mensageiro são o mesmo. Ou seja, é o mesmo, como se estivéssemos colocando. Diz ler ou escutar as gravações, ou ler o que o precursor diz, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, é estar escutando-o como se estivesse presente. Agora vejam, aqui tem um escrito que deixou para nós, exatamente do lado aí, colocaram esse parágrafo para ele, nesse estudo bíblico, e ele escreveu, essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo, e entre parênteses, virá conforme a mensagem de William Marion Branham, WMB. Esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, virá conforme a mensagem de William Marion Branham. Será paralelo em tudo à segunda vinda do Senhor e o seu precursor com a primeira vinda. Será paralelo em tudo à segunda vinda do Senhor e o seu precursor com a primeira vinda. Agora vejam, aqui nos diz na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, na página 9 desta mensagem nos diz assim, agora, a mensagem do sétimo anjo é para abrir os mistérios dos selos, chamando os obreiros gentios da hora undécima, para receber o mesmo salário que os obreiros da primeira hora receberam. Mateus 20, do 1 ao 16. Jesus ensinou que algumas pessoas foram na colheita trabalhar cedo para receber um denário e também no meio-dia para receber o mesmo salário, e na hora undécima também, e vieram outros também. Agora, aqueles que vieram no horário do meio-dia, na hora undécima, receberam o mesmo pagamento como aqueles que foram contratados na primeira hora do dia. E isto é tão perfeito. Os mensageiros da primeira hora, com a palavra, com o evangelho, com a verdade, começaram no dia do Pentecostes. E aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta
reta para a base. Em seguida foi a era do obscurantismo que os preparou, os separou. Depois vieram Lutero e Wesley na metade do dia e tem que vir uma mensagem no horário da tarde para receber a mesma coisa que tiveram no começo, no princípio. A mensagem da tarde é para restaurar novamente ou para trazer novamente as mesmas coisas. Aí escreveu Deus em carne e escreveu restauração. Agora vejam, essa mensagem é a que nos trouxe, é a que esse precursor nos trouxe. Agora ele continua lendo. Outra frase. Vou ler outra frase deste parágrafo 1058 do livro de Citas. João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. E ele disse, vai ser paralelo em tudo. Agora podemos ver que algo grande vai acontecer depois da partida do precursor da segunda vinda de Cristo. E tudo isso que vai acontecer estará em um mistério, porque a primeira vinda de Cristo estava prometido na Escritura, e muitos detalhes de onde viria, onde nasceria, em Belém da Judeia, seria da descendência do rei Davi, viria através de uma virgem descendente do rei Davi e assim por diante. Mas da segunda vinda de Cristo, vemos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando e onde e como virá. Ou seja, não tinha detalhes de como viria, de onde viria. Isso na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Foi pregado em 63. Aqui tem um extrato que nos fala disto. Página 106 do livro de Citas. Página 106 do livro de Citas, parágrafo 923. Diz, sobre isso quero falar à igreja nesta manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio sendo aberto até chegar a essa mesma hora que vivemos. Depois vocês vão entender claramente o que está sendo feito. Então, Deus tem tudo isso em si e é um segredo, Por isso, houve silêncio no céu por quase meia hora e os 7 trovões trovejaram. E a João foi proibido escrever a segunda vinda do Senhor. Isso é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá e quando virá. Vê? E está bem que não revele, certamente. Ele mostrou ou revelou em cada tipo que vemos na Bíblia. Por isso a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha. Uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito, que ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todos os feitos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nesses últimos dias, ele revelou e mostrou. E em cima escreveu, silêncio, meia hora. A vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá? Não estava revelado. Mas vocês vejam, já está revelado. Já está revelado esse mistério. Os escolhidos de Deus sabem até o endereço de onde nasceu ou onde se criou. Porque nasceu em um hospital, em outro lugar. Mas o lugar onde se criou, até isso já sabem. E por esse motivo, isso deve deixar quieto, sem estar indo lá. Porque a irmã da minha mãe me falou, não falou diretamente a mim, mas falou para Humbertinho e comentou com ele que já foram lá
e bateram na porta e tudo. E eles são simplesinhos e abriram a porta e chegam de uma vez. E mais bem o que eles falam é: não avisaram. Por que não avisaram? Porque aí nós teria feito comida, teria preparado um almoço. Mas pessoas chegaram assim e não tem uma panela de arroz preparada aí para que quando alguém queira aí já esteja pronto lá. Eu disse para ela: não se preocupe, não vai acontecer mais. Eles ainda não viram. Mas eu, igualmente você, estou orando por minha família. E breve eles verão. Do lado da família do meu pai, já foram nos visitar em outubro, creio que foi. Em setembro do ano passado, setembro, outubro, por aí, já tinha terminado a atividade e chegaram. Olha, tem uma pessoa aí que parece muito com Humberto, na verdade, Fernando. E chegou com a esposa dele, e chegou a esposa de um dos irmãos do meu pai, que já partiu. Chicken, ele já partiu. E a esposa dele chegou aí também. Chegaram os três. E falaram: o que aconteceu? Já acabou? Sim, já terminamos a atividade. Mas podem vir quando quiserem. E ficaram um tempinho conosco. Nos lembrou muito de Humberto, porque ele tinha esse jeito assim. Eu não sei se tem foto dele, Fernando. E eu falava: Fernando, você não pode fazer isso, levantar as duas sobrancelhas. Ele, olha, e ele faz também. Ele disse: eu fiz primeiro porque eu sou teu tio, ele falou. É porque os Pérez levantam as duas sobrancelhas. Levanta a esquerda, se você não gostar dessa, levanta a outra para você. Foi em agosto do ano passado. E tivemos um tempinho ali com eles. Esse sentimento que vocês têm, eu também tenho pela a minha família. E recordem que a família foi uma das coisas que Ratirai perdeu. Entre tantas coisas que ela poderia pedir, ela podia ter pedido para ser jovenzinha novamente, podia ter pedido para ser uma bebê, o que fosse, e tivesse pedido para ser milionária, ou a irmã dela. Era a irmã dela? Era inválida. Poderia ter pedido por ela, mas ela pediu a coisa certa. Pediu pela salvação de seus filhos. E vejam, Deus deu a ela e lhes falou: cura, e criou teofanias para eles. Ou seja, ali teve um novo nascimento naqueles jovens. Agora veja como Deus nos permitiu ver nesta manifestação do reverendo William Branham. O que lá foi, em parte, hoje, nesse tempo, seria no seu poder absoluto. Diz que quando vem o aperto, isso já seria sem limitações. Disse, antes disto, tem que ter um povo se preparando para isso que virá. Estamos muito ansiosos porque o que virá é algo grande e queremos estar bem preparados e que Ele nos permita dar a oportunidade que foi dada à irmã Ratirai. Vocês sabem o que é isso? Que Ele diga a você: peça o que você queira. Isso é um cheque em branco. Peça o que você quiser, que eu te darei. Ou seja, que não vai ter limites no que um escolhido de Deus faria neste tempo final. Mas você tem que pedir por fé e conforme a vontade de Deus.
essa autoridade não vai ser dada a qualquer um, mas para aqueles que estão ordenados por Deus para receber essa autoridade e que saibam usar esse poder. Vejam, a um seria dado um poder tão grande, que no final o que vai fazer é no final ele vai pegar ele e trancar ele no seu quarto secreto para ele não dar um espetáculo público. Porque toda a glória, toda a honra é do Senhor. Agora veja, ele continua dizendo. Vemos muitas profecias, mas pouco ponto para identificar como, quando, onde e como virá. Virá do céu. Mas os detalhes da sua vinda à sua igreja, tudo isso está dentro do sétimo selo do Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 em diante. E teve silêncio no céu como por meia hora. Mas tudo será em simplicidade. Tudo será em simplicidade. Vejam, na mensagem O Evangelismo do Tempo Final, na página 13, nos diz: isso é a mesma coisa hoje. Quando vocês veem sua obra, agora já vimos e estamos testificando o aparecimento do Senhor. Agora, observa, aparecer e vir são duas palavras diferentes. Aparecer, aí em cima escreveu com Elias. E então, vir, aí escreveu com Moisés e Elias. Agora é o aparecimento, ou seja, no quarto Elias, é o aparecimento. Ele já apareceu nesses últimos dias, aqui mesmo conosco, nos últimos poucos anos. Agora, isso é um sinal de sua vinda. O que é o sinal da sua vinda? O aparecimento do precursor. Ele está aparecendo à sua igreja na forma de Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque as pessoas não podem fazer essas coisas que vocês veem que o Espírito Santo está fazendo. Assim que este é o aparecimento do Senhor. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a parte de baixo. Aí no meio. Agora, lembra que foi falado disto em ambos lugares. Aparecimento e vinda. E veja ali, ele escreveu: o aparecimento de Jesus é igual com Elias. Escreveu também: a vinda de Jesus é igual reclamação. Leão é igual Moisés e Elias. Leão é igual Moisés e Elias. Agora ele continua dizendo a mensagem. No sétimo selo, e no sétimo selo está tudo relacionado à vinda do Senhor, à sua igreja, em sua segunda vinda. E porquanto Cristo lida com a sua igreja no campo espiritual e entra ao reino de Cristo na esfera espiritual, e depois, quando tivermos o corpo eterno e glorificado, então aí é que entraremos fisicamente ao reino de Cristo. E quando estivermos na terra com Ele, no reino milenial, estaremos literalmente no reino de Cristo, glorificados e com uma dupla porção. A porção do novo nascimento no campo espiritual e a porção física do corpo físico, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Agora veja, onde está marcado a vinda do Senhor e tudo relacionado à vinda do Senhor. No sétimo selo. No precursado. A mensagem que introduz o Senhor em sua primeira e segunda vinda. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, lhes revelando sobre esse tema a mensagem que introduz o Senhor em sua primeira e segunda vinda. E assim nessas mensagens ver, e nessas porções ver o que nos foi falado de como seria a sua vinda, tanto o precursor como o precursado. E assim poder estar sendo preparados
para muito em breve ter da sua plenitude, ou seja, obter esse corpo eterno e glorificado. E assim Ele hoje nos encheu com a sua palavra. Hoje Ele nos deu deste pão de vida, deste alimento espiritual, e entesouramos essa palavra em nosso coração e que produza tudo aquilo para o qual sua palavra foi enviada. E vocês vejam como a mensagem é a que introduz o Senhor em sua segunda vinda. Agora nós dizemos: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Vamos cantar esse cântico. E assim já estaremos indicando ao missionário Miguel Bermudes Marim que passe à frente. Venha à frente e assim vamos glorificar a Deus. E damos graças a Deus por esse dia e esses momentinhos que os desfrutamos, onde ao redor da palavra temos este formoso companheirismo. Encha minha alma com teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Miren, nos dice aquí, Vejam, aqui nos diz, eventos modernos son aclarados, eventos modernos claros por la profecía. esclarecidos pela profecia. Ayúdanos, Dios querido, Deus querido, nos ajuda. tómanos y sacúdenos con tu Espíritu Santo. Pega e nos chacoalha com teu Espírito Santo. Senhor, nos chacoalha com que? Com teu Espírito Santo. É o único que pode chacoalhar você. Y si hubiera cualquier cosa en nosotros E se tiver qualquer coisa em que no es nós como tú,
que não é como tu. Tira de nós, Senhor, e planta os nossos pés sobre a palavra santa de Deus e permita que o Espírito Santo queime no profundo do nosso coração e tira todo resíduo de incredulidade. E ver-te nesse dia, nos levanta e nos chacoalha, Deus, conceda, nos limpa, nos moldeia, nos faça, Senhor, nos conceda. E se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que em seu coração tem esse grão, esse gene de Deus que foi ordenado para a vida desde a fundação do mundo, Senhor, eu sei que eles estão predestinados para ouvir nesta hora. Por isso, Deus, eu rogo que tu encontrarás suas almas e os iluminará com o batismo fresco do Espírito Santo e os envia pelo seu caminho, se alegrando, regozijando e felizes, como disse aos caminhantes de Emaús quando ele se foi. Eles disseram: por isso nosso coração ardia quando nos falava e nos abria as Escrituras. Que assim seja em cada alma e em cada coração nessa noite. Que esse coração e essa alma arda. Algo me queimou hoje falou comigo. Isso foi para mim. Senhor Deus, eu te os dou. Eu não sei quem são, tu sabes. Eu somente sou responsável por pregar a sua palavra, Senhor, como tu a revelas. Tu és responsável pelo restante. Aonde a semente cair, eu somente a planto, Senhor Deus. Eu rogo que caia em terra boa, terreno bom e rico nessa noite. Que muitos a vejam, Senhor, e surjam como cristãos, resplandecente nesse último dia. Que essa grande coisa que estamos esperando, que venha e venha breve, e qual coisa? A segunda vinda do Senhor. E já veio, já está no meio de vocês. Conceda, Senhor, e tu pegarás a sua igreja, a tua noiva, e a levarás ao lar. Vemos ela se pondo em ordem. Hoje é um dia mais. Nos coloquemos em ordem. Em qualquer situação que tenhamos em nossa vida, Senhor, hoje a coloquei em ordem. Hoje estou mais ordenado, mais em ordem, mais alinhado com a Tua Palavra. Siga me enchendo, Senhor, com Teu Espírito Santo. Glória ao Senhor. Bendito seja tu nome. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi rey. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí.
Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí. Amén y amén. Estamos caminando en la luz Estamos caminhando na luz, de su rostro, caminhando na luz do seu rosto, porque estamos de la novia, na era da noiva, de la palabra. a era da palavra. Y ahí Él nos está alumbrando E aí Ele está nos iluminando, está iluminando o nosso con caminhar, nosotros, o nosso el andar. misionero Conosco, o missionário Miguel Bermúdez internacional Miguel Bermudes Marim, para continuar. para continuar, Y él dejará la parte allá en Puerto Rico e ele deixar com a parte de Porto Rico. E amanhã nos veremos a las 6 de la mañana, às 6 da manhã, hora de aquí, 8 de la mañana no horário daqui, de Puerto Rico, 8 da manhã, o sea, no tempranito. horário de Porto Rico, ou seja, Estaremos bem aprovechando cedinho. el día Estaremos aproveitando o y dia así tener e assim ter compañerismo los unos con los companheirismo otros uns com os outros de su palabra. ao redor da sua palavra. Y le damos gracias por el alimento E que Él nos dio lhe agradecemos hoy. pelo alimento que Ele nos deu Con hoje. nosotros el misionero Miguel Bermúdez Conosco o Marín. missionário Pasen todos Miguel Bermudes muy Marim. buenas noches. Todos passem uma boa noite. Deus os abençoe. Palavras de Paulo que ele dizia que em todos os lugares glorificavam a Deus nele, por ele. Nós sabemos que em toda a América Latina, todos os lugares estamos glorificando a Deus e dando a Deus graças por ti. Eu sou um dos mais agradecidos e que Deus continue te usando grandemente. Graças a Deus por José Benjamin